então se pergunta, né, como eu faço para ter uma mente forte, né? Bom, primeiramente você tem que entender que a sua mente é fraca, né? É a primeira coisa que a gente tem que entender, que a nossa mente ela é fraca no sentido de nos ajudar, ou seja, a mente ela não está nos ajudando agora, né? A mente ela está atuando mais como nossa inimiga, mais como um fator que vai contra os nossos verdadeiros interesses. Isso é uma mente fraca no sentido da espiritualidade, né? A mente ela é considerada, né, a rainha, né, de todos os sentidos. E ela é considerada também um sentido. Ela é como a controladora dos sentidos, a gente pode dizer assim, e ela também é considerada como um dos sentidos. Então, quando nós vemos, né, quando nós vemos os vishayas são os objetos dos sentidos, né? Por exemplo, aqui tem um chocolate, então eu vejo o chocolate. Então a minha mente ela já capta isso como uma experiência, né, que ela está absorvida, isso está lá no inconsciente. Então ela já deseja isso e faz todo o arranjo para que você possa comer o chocolate. Então a mente é isso, a mente ela está sempre captando coisas, né, e armazenando informações. E ela vai usar isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, como a gente está muito conectado com os objetos dos sentidos, né, então nossa mente vai estar muito também conectado com os mesmos, né? Então a gente pergunta assim, mas será que ajuda, né, ficar longe dos objetos dos sentidos, por exemplo, se você quiser controlar a mente, né? E Krishna ele vai explicar isso no Bhagavad Gita, né? Krishna ele fala, né, Vishaya vinivartante niraharashaya dehinara samvrajura sopyasa parandrishta nivartate. Então Krishna fala, se você se afasta dos objetos dos sentidos, né, mas se você continua meditando nos objetos dos sentidos, então isso não vai funcionar muito, né? Você vai funcionar por algum momento, mas em outro momento, mais tarde, você vai acabar se aproximando dos objetos dos sentidos de novo. Por quê? Porque eles estão dentro de você. Então não adianta se afastar dos objetos dos sentidos e estar meditando neles, né? Porque a mente ela é mais poderosa que os nossos sentidos, né? Como a gente percebe isso? Vou dar um exemplo. Quando você tá na rua e de repente você está distraído, a sua mente está pensando em alguma coisa, assim, sei lá, qualquer coisa. E alguém te chama, né? Alguém te chama e você não escuta, né? Ou seja, você está assim, alguém te chamou, você não escutou. Mas a audição, os sentidos estão funcionando bem, a audição está funcionando, está tudo ok. Mas como a sua mente está muito distraída, você não consegue escutar isso. Por exemplo, agora eu posso estar falando, e se a sua mente estiver muito distraída, pode ser que você não escute nada que eu falei, né? Isso passa. É porque a mente ela tem a tendência de te levar para um lugar diferente onde você está. E esse é o grande problema da mente, né? Esse é o grande problema da meditação. Porque você não consegue fixar a sua mente no objeto da sua meditação, né? Por exemplo, vou meditar, sei lá, na imagem do sol, ou na imagem da vela, ou vou meditar em Krishna, não sei, uma coisa assim. E você não vai conseguir fixar sua mente por muito tempo se você não tiver treinamento, né? Por exemplo, os budistas eles têm a prática, né, deles ficam, né, encostados para a parede, né, e eles começam a meditar no vazio, esvaziar a mente, né? Só o que acontece? Acontece que em algum momento dá um sono, né? Então aí vem um dos monges, ele tá rodando, né, com uma vara na mão. E quando ele vê que alguém está piscando, ele dá uma varada. Não dói, mas se você assusta, aí você continua, né? Esse é um método, é uma forma de meditação. Eles sabem que vai dar sono, por quê? Porque você não está muito treinado, a sua mente não está treinada para ficar meditando, né? Então por isso o sono ele vai vir naturalmente, né? Porque chega uma hora que praticamente como cansa e você tem a tendência a dormir, né? Por isso, como a gente falava ontem, né,
você precisa estimular a mente de uma maneira que seja mais positiva. Isso significa através do som. Então, quando você canta o Mahamantra, esse mantra que a gente cantou, né, que vocês cantaram, né, você começa a estimular a sua mente. Ou seja, ela não tem que pensar em muita coisa porque ela é obrigada a ouvir. Né? Então, os sentidos, né, os sentidos ajudando na sua meditação. Então, esse é o ponto mais importante. Como fortalecer a mente? Através dos mantras. É a primeira coisa. Porque como essa meditação interna é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir meditar internamente, né? Você ficar absorto, né? Ou numa imagem, ou sei lá. Por exemplo, os tenistas, né? Eles fazem muito isso. Né? Quem joga tênis, se alguém já jogou tênis, sabe que tênis é como um xadrez, né? com os pés. Assim, com o corpo, né? Porque você precisa ficar pensando muito no tênis, né? Porque você precisa pensar a sua próxima jogada, como tirar o adversário do jogo. É uma coisa de muita concentração, porque você tem que estar olhando o tempo todo a bolinha, que é pequenininha, né? Inclusive no início, quando você vai aprender a jogar tênis, né? Você chega lá, não é que o professor vai te dar a raquete e vai jogar. Não. Ele vai chegar, vai te jogar a bolinha para você e pede para você segurar a bolinha, né? Aí joga a bolinha para lá, você segura a bolinha. Para você coordenar esse aspecto neuroocular, né? Você precisa olhar, você precisa pensar. Então o tênis é um esporte assim, que é como um xadrez, né? E aí tem alguns tenistas que eles ficam tentando esvaziar, eles fazem meditação, né? Alguns, né? Não todos, né? E eles tentam como esvaziar a mente, ou seja, não pensar em nada. Isso é uma técnica, né? Eles fazem isso, sei lá, viajando de avião, de onde eles estejam. Né? E eu, como digo, isso é muito difícil, né? Muito difícil você realmente esvaziar a mente, você realmente não ter não pensar em nada. Né? A gente está sempre pensando em alguma coisa. Né? E o pensar não é o problema, o negócio é que a gente pensa muita besteira. Né? Ou seja, a mente ela vai justamente naqueles pontos negativos que aconteceram na nossa vida. Né? Então ela traz o passado. E trazer o passado geralmente significa sofrimento. Geralmente. Né? Às vezes também pode ser uma felicidade quando você lembra de algo bom, algo que aconteceu. Né? Você, poxa, né? Aquele carnaval, né? Sei lá, uma coisa assim. Né? Mas a mente ela não se contenta muito com isso, porque ela vai falar, poxa, mas foi bom, mas agora não é. Agora o carnaval tá ruim. Ou seja, então geralmente é assim, o passado é uma coisa que, ainda que ela que seja positiva, ela vai trazer algo positivo e vai comparar com o teu presente e até jogar no futuro. E existe um certo desespero. Então, para você ter uma mente forte, como você pergunta, né, você precisa, primeiro, praticar. Você precisa cantar os mantras. É um treino. Né? É como se você quer ter o bíceps forte, você precisa, sei lá, levantar pesos. Né? E se você quer ter uma mente forte, você precisa praticar. E praticar o controle mental, além do canto dos mantras, que você vai ter que fazer todos os dias, né? Como uma coisa, sei lá, como rotina na sua vida. Cantar mantras todos os dias, né? A gente recomenda o Mahamantra, né? Não porque a gente é Hare Krishna, não é por isso, não. É porque ele é o mantra recomendado na era. Nessa era que a gente vive uma era que a gente chama era Kali Yuga, né? Então Kali Yuga é uma era difícil. Por quê? Primeiro que a gente vive muito pouco, né? A gente pode pensar a expectativa de vida, né, hoje está em torno de 75 anos. Né? Aumentou. Mas é difícil uma pessoa chegar a 100 anos. Ela pode chegar a 100 anos, mas 100 anos é uma coisa difícil você encontrar uma pessoa de 100 anos. Você vai falar, não, a vovó tinha, tudo bem, mas não sei quem tinha 100 anos. Mas é mais difícil você encontrar uma pessoa que tem 100 anos. Né? E ainda que você viva 100 anos, né, 100 anos, né, geralmente as pessoas dormem 8 horas por dia. Isso significa 1/3 da sua vida que você já desperdiçou, em certo sentido, e fora o tempo que você gasta com futilidade, o tempo que você passa
praticamente desperdiçando o seu tempo. Então você vai ver que você não tem muito tempo a perder. Ou seja, se você quer controlar a mente, tem que ser rápido. Você tem que ser uma coisa imediata. Você não pode deixar, eu vou fazer... Não, tem que se determinar para fazer o controle mental, né? Então, quanto mais cedo você tiver essa prática, né, de acordar, né? Então, esse horário, o melhor horário que tem é esse, né? Se você consegue acordar todo dia nesse horário, que é o Brahma Muhurta, né? Brahma Muhurta, é um momento, é mais ou menos 46 minutos antes do sol nascer. Se você consegue acordar nesse momento, é o momento mais auspicioso para fazer a meditação. Então você acorda nesse momento. Claro, se você não conseguir acordar, pode fazer meditação em outro momento. Então fortalecer a mente é uma estratégia que você vai ter que adquirir. Você acorda nesse momento, que é um momento onde a energia sutil ela está mais baixa, ou seja, você vai conseguir meditar de uma maneira mais eficiente, né? E também você vai te proteger por todo o seu dia. Você acorda nesse momento, já começa a meditar, cantar mantras, né? Controlar a respiração. É uma coisa que você vai dar importância a isso. Porque imagina, a mente, que ela é tão rebelde, né? A mente que te leva para um lado, leva para o outro. A gente fala que a mente é mais ou menos como uma criança pirracenta, né? Ela grita muito, né? E você, o que você faz com uma criança que faz pirraça, né? Você pode satisfazer os desejos dela o tempo todo, né? Isso você vai criar uma espécie de um monstrinho a longo prazo, né? Ou você pode brigar com ela, né? E é difícil, né? Às vezes a gente vê, né, as mães, né, passando vergonha, né, no supermercado. A gente vê muito isso. A criança vai, quero, não quero. Aí começa, só falta bater no menino. Não bate porque está todo mundo perto. Mas porque é isso, ela quer muitas coisas, e se você dá, ela depois ela não quer isso. A mente é assim, a nossa mente é assim. Então a gente tem que aprender a dizer não para a mente. Mas você não pode dizer não para a mente o tempo todo também, ela não vai aceitar. Então você tem que saber dizer não para a mente. Na verdade, algo, você está morando com alguém dentro, né? Isso que você tem que entender. Que a mente ele é um ser que está dentro de você. Que a gente nem imaginava que tinha alguém dentro aí, né? Você nem pensou nisso, né? Mas tem alguém aí dentro, né? E se fala, né? Udare Atmanatmanam Vasadai. Ou seja, que a mente pode ser sua amiga, pode. Se você realmente cuidar dela, ela vai ser sua amiga. Se você não cuidar dela, ela vai ser sua inimiga. Então, fortalecer a mente é você entender que tem alguém aí dentro de você, né? E não é um fantasma, não é nada disso, não. É a sua mente que está aí, que está te levando para todos os lados, né? Que está fazendo você desistir, que está fazendo você comparar as coisas, né? E como se fala, né, o demônio, né, ele vive nas comparações. Quando você começa a comparar coisas, né, nunca vai dar certo isso, né? Porque cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Então não existe. A comparação é uma injustiça muito grande que a nossa mente faz conosco, né? Então é isso. Pela manhã, o mais rápido possível, de preferência no Brahma Muhurta, nesse período que a gente está aí, né? Antes que o sol nasça, é a hora de você já atacar a mente, não ficar esperando. Ela está aí, você acordou. Então a gente acorda e imagina, quando você está dormindo, né, a mente está em muito processo, né, como a gente explicou ontem, né, o corpo sutil, a mente, a mente inconsciente, ela está ali, né, nos sonhos, e você tem muitos sonhos. Pode ser que você não se lembre muito dos sonhos, mas você tem muitos sonhos, né? E a mente não para, ela não para. Ainda quando você está dormindo, ela está ali, te batendo, dormindo, imagina, covardia. O cara lá está dormindo, quer descansar, a mente tá. E, por exemplo, e aí quando você acorda, né? Você acorda assim, meio com aquela cara que foi atropelado, né? Todo mundo já viu isso, né? Você acordou assim, com o cabelo meio assim. Tá? E a primeira coisa que você tem, bom, quase todo mundo tem isso, é chegar, né, lavar o rosto, né? Pelo menos lava o rosto. A gente tem o costume de tomar um banho, né? Então, se você pode tomar um banho, melhor. Se você adquire esse hábito, né, de renovar.
Porque você foi... quando a gente dorme, a gente sua, né? É um processo assim que existe muito estresse no sono também. Você descansa o corpo, você se recupera. Claro, existe um período, né, do sono que você recupera muito a mente. Você recupera o corpo e também a mente, em certo sentido, ela precisa disso, mas ela não para. Então, quando acordar, você tem que já dar um alimento para a mente. O alimento é os mantras, né? Ou você lê os mantras, você pega no início do dia, você pega uma literatura, né? O Bhagavad Gita, ou alguém que você gosta, um filósofo, você lê alguma coisa boa, alguma coisa que realmente vai te ajudar durante o dia. Isso é muito importante, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Ter uma rotina. Não é só escovar o dente. Não. A mente, ela precisa de cuidado, porque senão ela fica solta e ela vai te bater o dia inteiro. Então, é mais ou menos isso que nós temos que fazer no início do dia. E depois, como fortalecer a mente assim, durante o dia, primeiro, você não falar muito. Não é questão de falar muito, assim, que falar muito é ruim, não é isso. É que você precisa controlar a sua fala. Vachuvegam. Controlar a fala é muito importante. Porque se você fala tudo aquilo, se você fala muito, se você não para de falar, né, o que acontece? A mente se agita também. Né? Porque a fala e a mente, elas estão conectadas. Não, porque a mente, ela está lá, ela está te mandando estímulos. Você coloca, sei lá, falar muito, assim que eu digo. Claro, então, se a gente fala coisas boas, é bom falar muito, né? Não tem problema nenhum. Mas se você só fala coisas assim meio fúteis, inúteis, né? Que não são necessárias, então é melhor você mudar o seu ponto de vista, né, sobre as coisas e ser mais introspectivo em certo sentido. Isso vai ajudar você a fortalecer a sua mente, né? Essa introspecção. Você fala menos, você pensa antes de falar, né? Porque às vezes a gente fala sem pensar, né? A gente fala coisas assim, que pode ferir as pessoas, que não são necessárias, né? Então esse momento assim de silêncio, um momento que você cultivar isso é muito importante. Para você controlar a sua mente, você precisa desse mecanismo também. Você precisa falar menos, né? Falar o suficiente, né? Ser mais contemplativo, né? Isso é muito bom para você controlar a sua mente, para você fortalecer a sua mente, né? Agora, outra maneira também de fortalecer a mente é através da inteligência, né? Inteligência, que a gente falou ontem, Buddhi. Buddhi significa inteligente. Também você tem outra pessoa que mora dentro de você aí, Buddhi, tá vendo? Já tem mais duas pessoas morando. Você achava que estava sozinho? Não, tem inteligência e tem a mente. Inteligência, manas. Buddhi a mente, manas. Inteligente, Buddhi. Buddhi. É a faculdade de discriminação. Então essa inteligência é muito importante para convencer a mente. Sei lá, é como os bons conselhos, né, que você vai ter ali. A mente, a inteligência vai ajudar, a inteligência discrimina. Ela sabe o que é certo, o que é errado. Isso é inteligência, né? E agora, por exemplo, a sua inteligência é uma inteligência muito materialista, mundana, então não vai ajudar muito, vai só atrapalhar a mente. Porque a inteligência vai fornecer informações para a mente se descontrolar cada vez mais. Né? Então, como por exemplo, você recebe, né, uma oportunidade de um conhecimento, né? Imagina, um conhecimento superior. Aí nesse momento a inteligência passa isso para a mente. A mente vai ouvir isso, não vai gostar muito, mas ela vai aceitando aos poucos, na medida que a inteligência se fortalece. Agora, quando a mente ela é muito poderosa e a inteligência ela não consegue convencer a mente, então você não conseguiu fortalecer a mente. Então a gente deve realmente fortalecer a nossa inteligência com assuntos transcendentais, com coisas que realmente fortaleçam esse mecanismo interno que nós temos, né?
Então a inteligência ela é através também de outras pessoas. Por exemplo, você vai, né, a um local, né, onde você consegue uma boa associação. A gente chama isso de sadhu-sanga, né, sadhu-sanga. Ou seja, sanga é associação. Então você tem uma boa associação, você tem pessoas, né, que estão te estimulando de uma maneira positiva. E não o contrário. Porque você também pode ter má associação, né? A satsanga, a gente fala satsanga, tyaga. Você deve abandonar essa má associação e aceitar boa associação. Então, é isso que eu digo. A inteligência é discriminativa, ela discrimina. Bom, será que essa pessoa é boa associação para mim? Será que vale a pena eu estar perto dessa pessoa? Aí você vai pensar, poxa, ela fala coisas positivas, ela me ajuda, ela aumenta a minha confiança, ela me dá otimismo. Então, essa pessoa é uma boa associação para mim. Ela fala de coisas transcendentais, ela fala de meditação, ótimo. Né? Agora, outra pessoa que você vê que ela fala de coisas que nada a ver, que abaixam a sua consciência, então essa pessoa deve ser evitada. Né? Assim, no sentido que tem coisas que a gente não vai poder evitar. Né? Por exemplo, você está no trabalho. Né? Aí como é que você vai? Não, você é má associação para mim, meu chefinho. Então, não, você não vai poder fazer isso. Né? Ou, por exemplo, você está na sua casa, aí sua mãe, seu pai, sei lá, falam alguma coisa, você fala, não, então eu vou embora, eu não vou mais. Não, você tem que ter... tem coisas que você vai ter que realmente tolerar. Né? Você tolera... mas entende que isso não é tão favorável para o seu fortalecimento intelectual. Ou seja, Buddhi precisa estar forte. Né? Então isso vai te ajudar muito a fortalecer a sua mente, a inteligência é forte. E outra coisa que eu queria dizer também é o desapego. Então quanto mais você trabalhar o desapego, vai ser melhor. Né? Você ser uma pessoa desapegada não significa que você vai andar aí vestido de casca de árvore, né? Folha de bananeira, sei lá. Que você vai... Não é isso, não. É você realmente entender que você pode ter as coisas, né, sem que as coisas não o tenham. Né? Isso é muito importante. Essa é uma diferença muito grande. Eu não sei quem falou isso, mas é uma boa frase. Né? Você pode ter as coisas sem que as coisas o tenham, sem que as coisas o dominem. Né? Então isso é muito importante. Eu tenho um carro, mas o carro... de boa. Eu lembro uma vez, naquela época, a gente era criança, adolescente, né? E era mais difícil no Brasil ter carro, não era uma coisa tão fácil como hoje em dia. Né? Tinha um amigo nosso que ele, a vida toda ele queria ter carro, queria ficar muito insistente nessa ideia, assim, desde criança. Ele era aficionado nisso, ter carro. E quando ele teve seu primeiro emprego, né, assim, sei lá, ele juntou o seu dinheiro e ele conseguiu ter o carro dele, né? E domingo era o dia que ele fazia o arati, sabe, o puja, adoração ao carro, domingo. Era o dia de adorar o carro, né? Porque era aquele dia assim que ele não pegava incenso, oferecia para o carro, nenhuma flor, igual a gente faz, mas era quase isso. Porque o carro, ele chegava lá, era domingo, então era o dia que ele... E ele estava muito feliz com o carro, né? Porque, poxa... Era o carro dele, né? O primeiro carro, enfim. E ele lavava o carro. Eu olhava, o carro estava limpo, não precisava lavar, mas ele lavava o carro, passava cera no carro, passava um negocinho pretinho no pneu, sabe? Era uma coisa assim. Eu olhava assim e ficava naquela coisa toda. E a felicidade. E de repente, um dia lá, o filho dele, né? A gente sempre se encontrava domingo. Aí o filho dele, sei lá, tava brincando, jogou uma pedra assim, por alto, a pedra caiu, pá! Arranhou, amassou o carro. Nossa, ele olhou pro menino assim. Acho que ele ia matar o menino, né? Não matou porque a gente estava ali. Mas aí acabou a felicidade dele, acabou completamente. A felicidade, terminou a felicidade dele. Então, é isso, você pode ter a coisa. Claro, você vai ficar chateado, mas, sabe, é como superar isso. As coisas, entender que nós temos que manter as coisas até certo ponto, mas tem hora que a gente vai, as coisas elas vão se desvalorizar, ou seja, elas vão perder o seu valor, né? Tudo é assim na vida, né? O nosso corpo é assim, né? O nosso corpo chega uma hora que ele já começa a gravidade, a força da gravidade começa a puxar muito, né?
tudo vai para baixo, né? Chega uma hora que você já não tem jeito, é difícil, né? Ainda que você se esforce, que você faça tantas coisas, a tendência é a saúde, né, deteriorar, ou seja, então quando você chega a uma certa idade, você já tem que ter sabedoria, né? Porque se você não tem sabedoria, é muito chato envelhecer sem ser sábio, sem ter sabedoria, né? Você ficar só, né, lembrando das coisas, né, que você fez quando você era jovem. E não, agora você é uma pessoa, você tem uma certa idade, você tem que aproveitar isso agora, né? Fazer as coisas com mais tranquilidade, tomar decisões com mais sabedoria. Enfim, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? O desapego é muito importante para a gente. Porque senão a mente ela não vai deixar você tranquilo nunca, nunca. Então você tem que desapegar. Quando você desapega, a mente já deu um... Olha, como é isso? Como ele está desapegando assim? Como ele desapegou tão fácil disso, né? Quando eu entrei na consciência de Cristo, era muito engraçado, porque a gente estava chegando, né? E de repente, porque tem que fazer isso, tinha que pagar o aluguel, tinha que fazer isso. Os devotos, né, eles estavam correndo, assim, trabalhando para isso. Mas em um momento assim, que eu via que estava tudo difícil, que eu ficava meio apegado à situação, né? E aí o devoto falava, Krishna controla, né? Ele falava assim, Krishna controla. Vamos ver o que Krishna quer. Tipo assim, vamos ver o que Deus quer, né? Então é uma coisa, é um certo desapego. É a vontade de Deus. Não é um conformismo, mas é uma certa resiliência que você realmente entende que existe um fator superior, né? Que as coisas não são como você imaginava que ia ser. Não, as coisas nem sempre acontecem como a gente queria. Então isso a mente ela precisa entender isso. Como uma criança birrenta, ela está sempre esperneando, reclamando, te levando, né, como para o poço, né? Então fazendo as coisas piores do que elas já são, né? Esse é o poder da mente. Sei lá, você perdeu um ente querido, né? Você tem que superar isso. Poxa, é chato, ninguém queria, mas você vai ganhar força e você vai superar isso. Você tem que superar isso, né? Você perdeu, sei lá, o relacionamento terminou, né? Era tão bom, mas terminou. E agora você tem que superar isso, né? Você já não consegue ter as coisas que você tinha antes. Você tem que tolerar isso. Então a mente ela precisa também ser fortalecida com o desapego, né?